Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da minha amiga e jornalista Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. O Brasil vem registrando sucessivas altas de mortes e casos de Covid-19. Em apenas um mês, a média de mortos causados em decorrência do coronavírus cresceu mais de 200%. O total de casos seguramente é ainda maior, já que os resultados positivos dos autotestes não entram no índice oficial, ampliando e potencializando a subnotificação. O Revista Brasil TVT de hoje vai repercutir o atual cenário da pandemia no país e o que explica a demora para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministério da Educação. O líder da oposição no Senado diz que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, tenta proteger Bolsonaro ao evitar comissão para apurar escândalos dos pastores. E o que está em jogo com a proposta de emenda à Constituição que vem sendo chamada de PEC dos auxílios? A PEC propõe usar cerca de 41 bilhões de reais dos cofres públicos para aumentar benefícios pagos pelo governo federal meses antes da eleição, o que é proibido pela legislação. No programa de hoje, vamos repercutir essa questão e analisar o cenário político nacional com a corrida eleitoral. São Paulo e Rio de Janeiro, dois maiores colégios eleitorais do país, têm situações distintas. No estado de São Paulo, pesquisa de NeoQuest divulgada na última quinta-feira mostra o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação Fernando Haddad, do PT, na liderança pela disputa do governo paulista. Em dois dos cenários analisados, sem Márcio França, do PSB, Haddad tem mais intenções de voto do que seus adversários somados, configurando vitória em primeiro turno. Já no Rio de Janeiro, segundo o Datafolha, a disputa para o governador tem empate técnico entre o atual mandatário, o bolsonarista Cláudio Castro, do PL, e o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB. Freixo tem o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que lidera as pesquisas para a presidência. O governo da Argentina anunciou no início dessa semana que a economista Silvina Batax é a nova ministra da Economia. Ela substitui Martín Guzmán, que renunciou no sábado passado. O país vizinho é assolado por uma inflação que atingiu mais de 60% em junho, para os últimos 12 meses. O governo diz que, apesar da mudança no comando, não estão previstas alterações no rumo da economia. E no programa de hoje vamos repercutir essa troca de comando na economia argentina e falar do ato interreligioso que será realizado no próximo final de semana na Catedral da Sé, região central de São Paulo. E para finalizar, nós temos o nosso Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. O Brasil vem registrando sucessivas altas de mortes e casos de Covid-19. Em apenas um mês, a média de mortos causadas em decorrência do coronavírus cresceu mais de 200%. O total de casos seguramente é ainda maior, já que os resultados positivos de autotestes não entram nos índices oficiais, ampliando ainda mais e potencializando a subnotificação. Para repercutir o atual cenário da pandemia no país, o Revista Brasil TVT conversa agora com Lídia Kerr, que é vice-presidenta da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e também professora da Universidade Federal do Ceará. Olá, professora Lídia Kerr, prazer falar com a senhora, seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá, obrigada pelo convite, bom estar aqui com vocês. Professora, muito tem se falado do aumento de casos em decorrência do coronavírus e também de infectados pela Covid-19 no país. A gente vinha de uma baixa, né, registrando baixas constantes, e do nada, né, um pool de novos casos de mortes e infectados. Professora, o que está acontecendo exatamente? Qual o atual momento da pandemia no Brasil? O que nós vemos acontecer neste momento é a ocorrência da Ômicron. A variante Ômicron, ela passa por cima da nossa imunidade, seja ela causada por uma doença pregressa, seja ela causada pela imunização. Então, ela passa por cima disso e ela vai causar novas infecções e vai ser assim enquanto
o mundo não tomar uma consciência de que precisa parar o processo de replicação do vírus. Quanto mais o vírus se replica, mais chance ele tem de formar novas variantes. E cada nova variante, ela passa em cima da anterior e até dela mesma. Então, uma pessoa que já teve a Ômicron, ela pode perfeitamente, 20 dias depois, 2 meses depois, 3 meses depois, ter uma nova infecção. Então, é cada vez mais comum a gente ver pessoas que tiveram em janeiro a primeira Ômicron, tendo de novo agora novos episódios, né? E pega a família inteira, porque ela já pode ser considerada uma das doenças mais transmissíveis da história da humanidade, né? Não tem nenhuma que seja tão transmissível que nem essa Ômicron. E, professora, a gente tem um dado que é que 44% da população brasileira tomou a dose de reforço. Esse dado é preocupante, considerando essa infecção que você está colocando da Ômicron? É sim. Cientistas mostraram que outra não é tão simples como vinha se pensando. Esse estudo é recente, foi publicado essa semana. Então, além disso, a vacinação, ela nos previne do óbito e já reduziu um pouquinho para a internação, por isso a gente tem visto também um pouquinho de aumento na internação em vários países e no Brasil também. 1.200 óbitos por semana nós estamos agora, quase 300 mil casos, e isso aí provavelmente está muito subnotificado, como vocês falaram. Você tem muita gente fazendo os testes caseiros, né? Compra na farmácia e não tem como notificar. Ele até poderia notificar, mas quase ninguém faz isso, entendeu? Então, é extremamente importante que a gente tome a vacinação e tome o reforço. Então, os adultos já deveriam estar acima de 50, 40 anos, até tomando o quarto reforço, né? Quarto reforço não, segundo reforço, de 2 doses inicialmente planejadas. As crianças precisam se vacinar, elas voltaram às aulas e elas hoje pegam a doença porque ela tem uma carga viral muito mais alta. Então, se as crianças antigamente pegavam com mais dificuldade, hoje elas pegam com mais facilidade e têm sido responsáveis por muitos dos óbitos que a gente tem visto. Então, é necessário vacinar as crianças, vacinar os adolescentes e vacinar todas as idades para as quais já foram chamados. Professora Lígia, andando por aqui em São Paulo, a gente tem uma sensação de que parece que a pandemia já acabou. Porque é muita gente sem máscara, há obrigatoriedade no transporte público aqui em São Paulo, mas muita gente já está desleixado por completo, não usa as máscaras. Em ambientes fechados, por exemplo, as pessoas dentro de elevadores também não estão usando mais máscara. Será que nós não aprendemos com os exemplos lá de fora, quando os gestores flexibilizaram em massa o uso de máscara nos ambientes públicos fechados, transporte público, por exemplo, e liberando festas e mais festas? Isso não trouxe nada de exemplo para a gente, professora? É uma pena porque eu fui defensora da manutenção da máscara, não só aqui no estado, como no país. A retirada da máscara é que vem provocando isso, porque se nós temos uma variante que passa em cima da nossa imunidade, só tem uma outra maneira da gente bloquear, é fisicamente colocando uma máscara. Então, o que nós fizemos, ao invés disso, os nossos governantes, e não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa, é naturalizar a infecção. É muito natural ter a infecção, mas não naturalizamos a prevenção. Então, a única prevenção neste momento para a infecção é o uso sistemático da máscara. E como essa variante é muito transmissível, um pouquinho que você tire em algum lugar, você já pode ter alguém perto de você. Eu não sei como estão, em cada estado tem um percentual diferente, né? Mas nós já estamos chegando aqui, em cada 100 testes realizados oficialmente na Fiocruz, tem 40 pessoas que estão dando positivo. Uma unidade de saúde ontem aqui falou, de cada 20 pacientes, 16 eram Covid. Isso é um absurdo porque agora já sabemos
que cada nova infecção pode causar mais problemas na pessoa. Às vezes, uma coisinha que teve no começo que não foi visível, ela vai se tornar mais grave numa próxima infecção. Então, nós não podemos banalizar as infecções. Eu tenho visto muita gente, como você falou, idoso, obeso, andando nas ruas sem máscara. Então, a culpa disso, para mim, é dos governantes, que eu tenho a impressão que agravou com a chegada da eleição, não querem fazer uma medida considerada antipopular, né? Então, eles estão deixando rolar. E isso aí, as consequências vão aparecer lá na frente, né? E falando agora da situação que a gente está nesse momento, a gente está num tempo de inverno, né? Começou o inverno, com o inverno chegam também os sintomas gripais, de resfriado, e a gente também já tem uma proliferação de dengue sistêmica no nosso país, né? Por todo o território nacional. As pessoas acabam confundindo sintomas da Covid, sintomas do resfriado, da gripe, da dengue, que são muito parecidos. Tem ali a coriza, os espirros, a tosse, a febre, em níveis diferentes. Nesse caso, quando a gente tem algum desses sintomas, professora, a medida mais correta é qual? Para a gente poder orientar de fato as pessoas que nos acompanham. Meu avô tinha um ditado muito engraçado. Às vezes eu falava assim, vovô, o senhor acha que vai chover? A gente ia passar e falava assim, minha filha, em tempos de chuva, todo sinal é de chuva. Então, vamos por este caminho. Toda coriza, toda tosse, neste momento, tem que ser encarada como aquela que é a que causou maior gravidade no ser humano até agora. Nós vivemos um vírus que, apesar de já conhecermos pouco, ainda desconhecemos muito. Então, eu acho que é preciso, porque se você não faz, não testa, você não se isola e não acompanha as pessoas com quem você teve contato, que deveriam estar testando também. Então, depois de 5 dias de um contato, mesmo sem sintoma, uma pessoa que teve contato com outro sabidamente positivo deveria estar testando. E nós não estamos fazendo isso. Ao invés disso, eu ouvi muitos países desenvolvidos chamando a estratégia de testagem e acompanhamento, né, isolamento e acompanhamento dos contatos da China de suicida. Quer dizer, a China tem hoje registrado, ela sabe os assintomáticos, os sintomáticos, porque ela testou uma grande parte da sua população. Então, hoje ela sabe, ela teve cerca de 200 mil casos do início da pandemia até agora. Nós estamos tendo isso por semana epidemiológica, gente. Onde é que está a normalidade disso? Né? Então, e eles tiveram 5.500 óbitos. Olha nós, eles têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, olha a comparação, é cruel. Né? É cruel se a gente observar sob esse ponto de vista. Então, eles que são suicidas, controlaram, a economia é uma das melhores do mundo. Né? No primeiro ano de pandemia, a China crescia no início da pandemia, ela estava já crescendo, Estados Unidos e o Brasil decrescendo, porque não fez a sua lição de casa. Na hora que era para fechar, não fechava, abria tudo, aquelas questões dos direitos todos acabados, foi um desastre. Né? Então, hoje continua o desastre da gente permitir que a infecção se espalhe incontroladamente e podendo causar novas variantes. Sobretudo, professora, sabendo desse aumento e dos riscos das novas variantes, a liberação de festas. Todo mundo está cansado, é óbvio que todo mundo está cansado, mas ninguém parece que se dá conta de que a pandemia não acabou, de que ela continua persistente e que o vírus está cada vez mais resistente. E mais ainda, as pessoas não estão se atentando para as doses de reforço da vacinação. Sobre essa questão, professora, tem muita discussão sobre nós estamos saindo de pandemia para entrarmos em uma endemia. O que tem de verdade nisso, que é fato e que não é fato, professora? No fim do ano passado, muitos pesquisadores falaram, agora está terminando, nós vamos entrar numa fase de endemia. Né?
endemia não significa que é uma coisa boa. Endemia é conviver com aquele vírus ou para sempre ou por uma boa quantidade de anos. E aí as sociedades vão decidir com que nível de óbito e de casos elas gostariam de conviver. Por exemplo, em setembro do ano passado, eu me lembro, o Boris Johnson, que hoje está saindo, né, pediu sua renúncia, tal a quantidade de coisas ruins que ele fez, inclusive o manejo da pandemia. Em setembro do ano passado, ele abriu a economia com 200 mil casos por semana e 2 mil óbitos por semana. Isso é natural só por Covid. Então, será que nós vamos chegar nesse ponto? Quando cai um avião aqui, a gente se espanta. Nossa, olha, 300 pessoas morreram. Gente, está morrendo por semana, está caindo por semana 4 aviões só de Covid. E a gente está achando isso normal. Então, eu acho que a população não está entendendo direito o que está acontecendo. Acho importantíssimo o papel que eles têm, dessa oportunidade de discutir. Outro dia, um eletricista entrou na minha casa sem máscara. Falei, epa, peraí. Peguei a minha, eu já tenho uma caixinha, né, da máscara cirúrgica. Falei, não é 100%, mas é a melhor que eu tenho para oferecer. Coloque aqui. Falei assim, mas, doutora, a pandemia não acabou? Por que você quer que eu use máscara? Então, as pessoas têm essa sensação. Se ninguém fala mais, isso que eu tenho não pode ser Covid. É uma alergia, é fumaça. Ontem me falaram, não, foi uma fumaça que eu peguei. A outra falou assim, entrei numa sauna. Falei, minha filha, se fosse você, eu ia fazer o exame, entendeu? Porque até prova em contrário, você tem que descartar a Covid, entendeu? Então, nós estamos brincando com fogo, e não sou só eu que digo isso, né? Eu vi vários pesquisadores internacionais dizendo, são poucos, mas que estão dizendo, nós estamos brincando com fogo. Professora, nós não sabemos o que pode acontecer nesse futuro. Esse relato que a senhora trouxe agora do eletricista é algo que vem se repetindo com a população. É o comum, né? E por que isso? Porque os gestores, governadores, prefeitos e o comandante-chefe, no caso o presidente da República, simplesmente esqueceram de fazer campanhas de conscientização alertando para isso. Isso é reflexo dessa falta de organização geral, né, dos gestores. É isso mesmo, professora? Eu seria mais cruel que você, porque você foi bonzinho dizendo que eles esqueceram. Eu sinto que isso está na agenda deles. E como essas medidas, né, dizer que a pandemia ainda está com a gente, a vacinação não está total, né, e usar máscara são atitudes que podem, inclusive e principalmente, desagradar os agentes da economia, né? Então, isso não é uma atitude que eles acham que deve ser tomada nessa época, entendeu? Então, infelizmente, a população não ouve mais falar, tem pouco acesso aos meios de comunicação, e é isso que eles estão pensando, que a pandemia acabou. Mas ela não acabou. E eles estão estimando 3 a 4 infecções por ano se nós continuarmos nesse ritmo. E, professora, rapidamente, porque o nosso tempo está acabando realmente, falar sobre as crianças menores de 5 anos aqui no Brasil que não têm acesso à vacinação ainda. Como que você avalia esse caso? Infelizmente, né? E nem foi pedido, a Pfizer e Moderna não pediram, aqui nós não tivemos Moderna, né? Não pediram a validação para essa faixa etária, e a que pediu, que é a Coronavac, ainda está a coisa rolando por aí, né? Muitos países utilizaram a Coronavac. Na infância é uma vacina muito boa, porque é um vírus inativado, tem poucas reações adversas, e a criança responde muito bem, diferente do idoso, que precisa de um sistema imunológico mais denso para que possa acontecer. Então, nós já deveríamos estar vacinando crianças até de 2 anos, vários países já vacinando milhões, eu não estou falando assim de pouquinha gente, não, com pouquíssimos efeitos colaterais e muita coisa boa, que é a redução de casos e óbitos nessa faixa etária. Perfeito, professora. Conversamos com Lígia Kerr, vice-presidenta da Abrasco. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, bom dia para vocês. Até a próxima. Abraço. Até a próxima.
No próximo sábado, dia 16 de julho, será realizado um ato interreligioso na Catedral da Sé, região central de São Paulo. Para falar sobre essa atividade ecumênica, nós conversamos agora com Dom Pedro Luiz Stringini, bispo diocesano de Mogi das Cruzes. Boa noite, Dom Pedro Luiz Stringini. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer falar com vocês e com todos aqueles que nos acompanham. Maravilha. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente, né, explicasse como é que vai ser esse ato interreligioso que será realizado no próximo fim de semana aqui em São Paulo, na região, na Catedral da Sé, e qual o objetivo deste ato interreligioso? Então, quem está organizando é exatamente a pastoral do diálogo interreligioso, também diálogo ecumênico. Diálogo ecumênico é sempre entre as religiões e as igrejas cristãs, interreligioso abrange as outras religiões. Padre José Bison, por parte da Arquidiocese de São Paulo, e eu participarei pelo Regional Sul 1 da CNBB, que são todas as dioceses do estado de São Paulo, e julgou-se que seria um momento oportuno para um ato deste, porque sempre temos rezado, dialogado e buscado mesmo enfrentar aqueles temas mais candentes, como é o tema da democracia, da defesa da Amazônia e da defesa dos pobres. Uhum. Dom Pedro, eu queria que você pudesse falar então um pouco mais sobre esse tema que vai ser o tema do ato interreligioso, né? Que é a defesa da Amazônia. A gente passa por um momento muito preocupante, onde a gente tem uma escalada de queimadas, de desmatamento ali na região, promovidos até por entidades criminosas, narcotráfico. Como que a igreja, esse ato religioso, e você também como representante da Igreja Católica, vê essa situação que a gente está passando agora, inclusive com os casos de assassinatos de lideranças e população indígena? Olha, o assassinato desses dois indigenistas, um estrangeiro, o Dom, e o Bruno daqui, isso é a ponta de um iceberg muito profundo. Anos atrás foi a irmã Dorothy, anos atrás, ainda mais tempo atrás, foi Chico Mendes, e quantos outros agentes, quantos outros indigenistas, defensores ambientalistas, ativistas de boa vontade, querendo defender os pobres, as populações indígenas, as florestas. E sempre essa luta tão difícil, e agora, como já foi dito, muito mais agravada, porque aquelas instituições, aquelas forças de defesa, os órgãos de controle, neste governo, nesses últimos 4 anos, foram desmoralizados, desautorizados, desativados até, tanto que Bruno, que antes fazia de modo institucional, agora fazia de boa vontade, portanto muito mais fragilizado, e por isso se percebe o quanto que a luta ficou muito mais difícil. Eu queria aproveitar aqui e lembrar que anteontem nós celebramos o funeral de uma pessoa que lutou muito nesses últimos anos pela Amazônia, que foi Dom Cláudio Umes, um cardeal que, depois de ter sido cardeal arcebispo de São Paulo, depois de ter sido prefeito da congregação para o clero em Roma, emérito, que podia já descansar, e foi trabalhar pela Amazônia, criando inclusive uma rede chamada REPAN, Rede Panamazônica, porque a Amazônia ela abrange também outros países. Então, em resumo, é momento sim de nos mobilizarmos e sobretudo, unirmos-nos, unir as diversas religiões, porque a situação ficou muito, se já era difícil antes, ficou muito mais agravada. Mas claro, a gente não perde a esperança, por isso rezamos e por isso agimos. Dom Pedro Luiz Stringini, o senhor trouxe um ponto muito importante, né? Que o ato religioso ele tem várias conotações. É um ato que luta por democracia, a defesa dos mais vulneráveis, dos pobres, dos povos originários lá na Amazônia, essa coisa que vem assustando a gente ano após ano, e terminou agora com essa coisa trágica, esse assassinato trágico de 2 pessoas, um indigenista e um jornalista, que simplesmente lutavam pela proteção da Amazônia e dos povos originários, que são os índios. E o senhor trouxe uma fala muito importante,
que foi a questão da luta de Dom Cláudio Umes, falecido recentemente aqui em São Paulo. Como é que as pessoas podem se mobilizar e podem participar desse ato interreligioso? Bem, o que nós estamos fazendo aqui é divulgar este ato na Praça da Sé para o dia 16 de manhã, e lembrando que a Catedral da Sé, graças a Deus, tem sido no decorrer da história, desde Dom Paulo Evaristo, falei de Dom Cláudio Umes, hoje é Dom Odilo, antes era Dom Cláudio Umes, mas antes ainda era Dom Paulo Evaristo, atos com o Dalai Lama pela paz, atos contra a guerra do Iraque, com Dom Cláudio, e, bom, podemos ir voltar um pouco para trás, 1975, aquele ato importantíssimo que mudou até os rumos do Brasil em termos de conquista da democracia, 1975, quando da morte de Vladimir Herzog, aquele culto interreligioso presidido por Dom Paulo Evaristo, com a presença do Rabino Sobel e outras autoridades judaicas, quando foi sobre a guerra do Iraque, a presença de representantes judeus e de representantes também islâmicos, que é certamente o que vai acontecer nesse sábado, dia 16. Não há outro modo senão persistirmos mesmo numa luta assim, numa persistência, a não violência ativa, porque nós vamos rezar, nós vamos nos unir e nós vamos mostrar que as diferentes religiões têm um ponto comum, que é a busca da paz, que é a defesa do meio ambiente e que é a defesa das populações mais empobrecidas. Hoje, claro, hoje temos dois fatores e dois motivos muito fortes, porque se a Amazônia está assim tão sofrida, mas temos que lembrar a fome que atinge hoje 33 milhões no Brasil. E temos a democracia ameaçada. Todo dia ameaça por parte do presidente, sobretudo, e dos que o apoiam, uma ameaça à democracia. Então, vencer a fome, superar a fome, que é o tema da campanha da fraternidade do próximo ano. E vigilância ativa para que a democracia seja preservada. Dom Cláudio mesmo falou que a gente não pode se decepcionar com a democracia, porque a democracia é difícil e é frágil. Então, aquilo que é difícil, que é frágil, a gente pode ter a tendência, alguém pode ter a tendência de dizer que não é importante. E é a coisa mais importante, em termos de política, é a coisa mais importante. Se alguém tiver alguma receita melhor do que a democracia, estamos aguardando, mas até agora a humanidade experimentou como experiência melhor a democracia e nós queremos defendê-la. Você mencionou o nome do Dom Felipe, do Bruno, esse caso que a gente vem acompanhando, né, desse assassinato que aconteceu ali no Vale do Javari, mas a gente tem alguns casos históricos também, como, por exemplo, da irmã Dorothy Stang, que inclusive ligada à Igreja Católica, à CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. A gente tem, inclusive, um dos casos mais emblemáticos da Amazônia, que foi o assassinato de Chico Mendes no ano de 88. Então, a gente tem aí ainda diversos casos. Não podemos deixar de lembrar também Maxiel, que foi também um servidor da FUNAI também, que foi assassinado também em 2019, antes do início da pandemia, inclusive. Essas figuras vão fazer parte desse ato interreligioso, elas serão lembradas, porque esses processos todos ainda clamam por justiça, né? Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, posso dizer, não conversei com eles, que aqueles que estão preparando vão lembrar, e nós vamos lembrar sim, nas nossas falas, vamos lembrar todas essas pessoas, fatos muito tristes. O que a gente tira de lição é que o martírio de quem dá vida por uma causa, nós temos Jesus Cristo como primeiro modelo, ou seja, o sangue dos mártires, de quem nunca é em vão, sempre produz fruto. A gente gostaria de que as coisas avançassem, de que as coisas melhorassem, sem precisar de tudo isso. Mas a lição que fica é que a voz dessas pessoas continua ecoando e de modo muito mais forte. Chico Mendes, Dorothy, a outra pessoa que você citou, Marçal, e agora Dom
e Bruno, sem dúvida que a voz deles continua ecoando através da nossa voz, através da nossa continuidade daquilo que foi o ideal. Serão lembrados e a sua luta será continuada. Dom Pedro Luiz Stringini, o senhor falou de temas muito importantes. A gente estava falando aqui do ato interreligioso, né? Democracia, liberdade, luta em favor dos mais vulneráveis, contra a fome. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente, vamos conjugar o verbo esperançar. Esse ato também diz respeito a isso, da população ter esperança de um futuro melhor, de que isso que está acontecendo não é a realidade e nem podemos nos conformar com isso. É isso mesmo? Vamos conjugar o verbo esperançar, é isso? É isso. Você aplicou o verbo que resume aquilo que eu estava dizendo antes, de que eles não morreram em vão. A vida deles é preciosa e por isso mantemos essa esperança e mais do que esperar é ficar esperando. Esperançar é buscar, é batalhar na esperança, ou seja, uma esperança muito ativa. É por aí mesmo, não perdermos a esperança. A esperança não decepciona, para usar uma frase de São Paulo Apóstolo, a esperança não decepciona. E para usar também o lema de Dom Paulo Evaristo Arnes, seguimos em frente de esperança em esperança. Dom Pedro, o senhor pode então dizer as informações exatas do ato, dia, voltar a falar onde vai acontecer e horário, para as pessoas que quiserem ir até a Catedral da Sé poderem estar organizadas para isso? Dia 16, por sinal, é dia de Nossa Senhora do Carmo. Os católicos conhecem bem essa devoção a Nossa Senhora do Carmo, dia 16, e é um sábado, né? Não esse sábado próximo, mas no seguinte, é um sábado, dia 16, na Catedral da Sé. O horário, eu entendo que seja a 10, 11 horas. Aí eu vou pedir que vocês precisem esse horário se vocês tiverem escrito por aí, mas é na manhã do dia 16 de julho, na Praça da Sé. É o centro de São Paulo, é o ponto marco zero de São Paulo. Tem metrô, não é difícil de chegar. É verdade, a gente vai continuar acompanhando, viu, Dom Pedro Luiz Stringini, para passar a informação correta para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, para passar o serviço certinho, horário, o dia exatamente, de como as pessoas podem chegar. Como o senhor bem lembrou, é na região central, é na Catedral da Sé, tem várias formas de chegar lá, como metrô, trem, transporte público e ônibus. Obrigado pela sua participação aqui. Vamos torcer e ter fé e, mais uma vez, como o senhor falou, vamos conjugar o verbo esperançar. Obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, só ficou devendo essa informação 10 ou 11 horas, mas a TVT vai informar. Eu agradeço. Pelo horário da manhã, né? Pelo horário da manhã. Pelo horário da manhã, 10 ou 11 horas. É ir de manhã, gastar a manhã na Praça da Sé e participar deste ato que a gente vai estar contribuindo pela vida, defesa da vida, dos povos originários da Amazônia e também da floresta, que é fonte de vida e da água. Muito obrigado a todos. Abraço. Abraço. O que explica a demora para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Ministério da Educação? O líder da oposição no Senado diz que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, tenta proteger Bolsonaro e evitar comissão para apurar escândalo envolvendo os pastores no MEC. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Randolfo Rodrigues, senador da Rede Sustentabilidade pelo Amapá. Boa noite, senador Randolfo Rodrigues. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Ana, Cosmo, boa noite. Falar com você, falar com todos os telespectadores da TV dos Trabalhadores. Tudo bem? Ou dentro do possível. Do que nós conseguimos enxergar, né? É verdade. Mas, senador, eu queria que o senhor trouxesse para a gente como é que está esse jogo de braço no Senado Federal envolvendo aí a oposição querendo instalar a CPI do MEC. Por outro lado, o senador, presidente da Casa, o Rodrigo Pacheco, se esquivando, não faz a leitura, não instala essa CPI. O que o senhor pode falar para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, em que pé que está essa situação? Cosmo, não há dúvida sobre o que significa Comissão Parlamentar de Inquérito. O direito constitucional brasileiro e a jurisprudência constitucional do mundo democrático, dos Estados democráticos de direito, já consagraram que comissões parlamentares de inquérito são direitos
constitucionais da minoria parlamentar. Eu vou explicar para todos que estão assistindo aqui o que significa isso. Quem tem a responsabilidade primeira de fiscalizar os executivos são as oposições no parlamento. Por assim dizer, os governos não têm esta vocação para a fiscalização. As bases de apoio ao governo, as maiorias parlamentares, são vocacionadas a impedir que investigações ocorram. É por isso que a nossa Constituição consagrou que basta 1/3 dos parlamentares, sejam da Câmara, sejam do Senado, seja de qualquer casa legislativa, no caso do Senado, bastam 27, para propor a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Pois bem, Cosmo e Ana, no caso do MEC, nós conseguimos 31 assinaturas, 4 a mais do que o necessário. Qual era o passo seguinte que tinha que ocorrer? O requerimento ser lido e os líderes fazerem as indicações dos membros para essa comissão parlamentar de inquérito. O requerimento foi lido na última quinta-feira, mas está em curso uma ação de obstrução ao direito constitucional da minoria. De qual forma se pretende fazer essa obstrução? O requerimento foi lido, mas os líderes partidários não farão a indicação dos membros para essa CPI, desta forma postergando. No dizer, e com a devida máxima venha do presidente da nossa casa, do Senado Federal, e de outros líderes governistas, era melhor investigar isto depois das eleições. Minha caríssima Ana e Cosmo, se esse raciocínio prevalece e triunfa, fica liberado no tempo um período para delinquir. Ou seja, o senhor presidente da República, seus ministros, quem estiver em governos, aproveite o período de eleições. Nesse período pode delinquir. Quando a Polícia Federal quiser investigar, a gente intervém na Polícia Federal. Quando o Ministério Público quiser colocar alguém em investigação, a gente impede que a investigação ocorra. E quando o parlamento quiser fazer a investigação através das comissões parlamentares de inquérito, que são as suas atribuições, a gente diz que isso é eleitoreiro. Desta forma, quem quiser delinquir, quem quiser cometer contravenção, quem quiser roubar despudoradamente dinheiro da educação, que deveria ir para os jovens brasileiros, que deveria ir para a educação brasileira, nesse período, segundo essa lógica perversa, está permitido. Por isso, Ana e Cosmo, é por conta disso que nós não aceitaremos nem que esta lógica prevaleça, nem que o direito constitucional da minoria seja obstacularizado. Diante disso, nós vamos aguardar a concretização da obstrução ao direito da minoria parlamentar. Assim que isso ficar configurado, nas próximas 2 semanas, nós recorreremos à Casa Constitucional, que tem a prerrogativa de garantir que, quando a Constituição é usurpada, conspurcada, seja garantido os direitos de quem está sendo ofendido, ao Supremo Tribunal Federal. Senador, o que eu queria te perguntar agora é sobre a articulação dos governistas que tentam atrapalhar de toda forma que essa CPI seja implementada, colocando inclusive outros temas, outras CPIs, meio atabalhoadamente, assim, nesse mesmo esquema da CPI da MEC. Queria que você comentasse isso, dessa ação dos governistas nesse processo da CPI do MEC. Ana, é uma disputa entre a CPI real e a CPI fake, muito característico do que é Bolsonaro e o seu governo. Porque veja só, Bolsonaro e o bolsonarismo, e isso se contamina para os líderes bolsonaristas no parlamento, quando estão em uma situação de dificuldade, qual a estratégia que utilizam? É o que se chama cortina de fumaça. Eles tentam trazer outros temas fora do tema real para, com isso, confundir a opinião pública. Melhor dizendo, é mais um capítulo desta lamentável cena. Tentar criar outros problemas que não são concretos, são reais, para confundir e afastar o foco do problema que, de fato, importa aos brasileiros. Agora, senador, o que chama a atenção é, mediante de tudo isso, o que foi denunciado no escândalo aí do MEC envolvendo gabinete paralelo de pastores que não têm nenhum contato direto, efetivo com o governo, despachando em nome do governo, negociando recursos e verbas. Como é que está esse clima e como que foi isso
chegou para todo mundo aí em Brasília. A reação especificamente, a gente viu que a oposição foi para cima, questionou, brigou, mas a parte governista parece que isso não existe, né? É um mundo paralelo. Então, Cosme, olha, sabe que na preliminar eu até me recuso a chamar esses senhores de pastores, porque a gente não pode cair, inclusive, na cilada bolsonarista de confundir o que é a religião do que desses desvios. Aliás, se tivessem realmente lealdade aos mandamentos da lei de Deus, compreenderiam que um dos mandamentos da lei de Deus está lá nas 12 tábuas, está em Moisés, está em Êxodos, se localizarem na parte do Antigo Testamento, dizia o seguinte: não roubarás. É totalmente o contrário do que nós encontramos na prática cometida pelo senhor Gilmar e pelo senhor Arilton, que compreendem, sabe, uma espécie de núcleo mais mambembe do esquema de corrupção que está no MEC. Porque são dois núcleos, viu, Cosme? São dois núcleos. Um primeiro núcleo é esse núcleo mais mambembe, que faz o achaque direto aos prefeitos, que faz assim, que vive do achaque mais contumaz e mais direto. O outro é o núcleo mais coordenado pelo Centrão. É o núcleo dos negócios de Arthur Lira, dos negócios do negócio dessa turma. Onde é que está esse núcleo? Está no FNDE. Como é que atua esse núcleo? É com aquele esquema de licitações fraudulentas. Lembra a situação lá de Alagoas? Fizeram compra de milhares de kits robóticas, centenas de kits robóticas, para entregar para escolas que nem internet tinham. Ou seja, era uma ação organizada, orquestrada para fraudar a licitação e para roubar o dinheiro. É lógico que quando a gente chega nos interesses desse núcleo mais fisiológico, que é quem manda no Congresso Nacional há muito tempo, esses interesses são afetados e eles buscam, junto com o bolsonarismo, de toda forma impedir que qualquer investigação se concretize. Senador, nós temos aí um ator nesse processo todo, o Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação, com falas totalmente equivocadas quanto à educação, colocando até mesmo uma questão sobre o ensino superior ser gratuito ou não, ser acessível ou não, e uma pessoa assim que tem vários casos que a gente pode mencionar aqui, o caso que ele foi visto com uma arma de fogo, disparou uma arma de fogo no aeroporto. Então, essa figura do Milton Ribeiro e foi preso, né, pela Polícia Federal, e depois teve toda essa denúncia de que pode ter sido favorecido. Como você percebe essa figura nesse processo todo da implementação da CPI do MEC? Ele realmente é uma figura central desse processo? Ele é um dos personagens, mas veja, nós não podemos restringir uma investigação somente ao caso dele, porque nós temos outros personagens aí no conjunto, no contexto da obra, sobretudo que está no balcão de negócios, no cofre, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O senhor Milton Ribeiro é o expoente, e é importante dizer que ele detém muitas informações, só para citar uma circunstância, e que inclusive justifica a Comissão Parlamentar de Inquérito. Vocês viram a intervenção do presidente da República para avisar o senhor Milton Ribeiro e, dessa forma, obstruir o processo de investigação, né? Pois bem, no caso específico dessa obstrução, veja, ela chegou a tal ponto que o celular desse senhor chegou a ser apreendido pela Polícia Federal e não foi entregue para perícia. Está patente, está claro que ele é uma figura-chave das investigações pelo nível e número de informações que ele possui. E está claro que existe um temor da parte do presidente da República sobre o que ele pode vir a falar. Agora, senador, ao que tudo indica, nós, telespectadores, nós que estamos aqui do outro lado, aguardando como cidadãos e cidadãs brasileiras, diante do que vem acontecendo no MEC, a briga, o jogo de forças entre oposição e governo, é a judicialização da CPI? É a última alternativa nossa.
Nós, assim, até me provocam muito, mas qualquer coisa tu vai para o STF? Não. Eu vou ao STF como última rácio, como última alternativa, como último caminho, quando quaisquer outros direitos são negados. Nós não somos obcecados pela Suprema Corte. Agora, a Suprema Corte tem uma função na democracia: defender a Constituição, preservá-la. Sempre que é uma ameaça a ela, nos ensina a boa prática democrática, que não há outro caminho a recorrer, senão a ela, ao Supremo Tribunal Federal. Aliás, não é, senador? Uma outra CPI, aliás, só existiu, né? O senhor esteve na linha de frente com outros senadores, que foi a CPI da Covid, porque tinha todos os trâmites legais, constitucionais seguidos no Senado, mas eram simplesmente ignorados. Se não fosse a ida ao Supremo Tribunal Federal, aquela CPI não teria saído, não é? Cosmo, nos perguntam, porque, assim, reitero, nos perguntam sempre o seguinte: vocês não procuram muito, não perseguem muito ir ao Supremo Tribunal Federal? Isto ocorre como características de governos autoritários. Em governos autoritários, os governos autoritários vivem de propagandear mentiras, de ameaçar os outros e de ameaçar as democracias e de romper com o ordenamento constitucional. Quando todas essas autoridades de Brasília compreenderem que nós estamos vivendo a primeira experiência fascista da história brasileira, entenderão também que, diante do fascismo, não cabe tolerância, não cabe composição. Se recorre ao Supremo Tribunal Federal, frequentemente, porque a Constituição tem sido ofendida e desrespeitada, frequentemente. Senador, outra pergunta, no que diz respeito também aos trabalhos da CPI. Nós estamos próximos aí de um recesso, do recesso parlamentar, né? Agora no mês de julho. Esse recesso impediria o funcionamento da CPI? Explica pra gente, só pra gente entender melhor e trazer essa clareza para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes. Na nossa conta, nós nunca trabalhamos com a possibilidade, com a circunstância, com a possibilidade da CPI funcionar no recesso, né? Mesmo que ela tivesse sido instalada. O tempo era muito curto para isso. Por isso, nós estamos trabalhando com a seguinte programação: ingressar no Supremo Tribunal Federal em agosto, para em agosto ainda nós tentarmos instalar a Comissão Parlamentar inteira. Uhum. E, senador, agora só contextualizando um pouco a questão da eleição. A gente tem uma eleição agora em 2022, à presidência e ao legislativo. Você é um senador que não concorre nessa eleição porque você faz parte de um terço que ainda está em mandato no Senado, mas a gente vai ter aí também esse processo de renovação do legislativo. O quanto isso pode impactar de fato e quanto impacta na decisão de implementar ou não a CPI e todo o processo que isso vai correr em seguida e quais os jogos têm a ver com isso? Claro, a gente já falou que os governistas, a ação que eles estão fazendo, as falsas CPIs que eles estão tentando emplacar também para tentar escantear essa CPI do MEC, mas o processo eleitoral em si, o que ele impacta nessa dinâmica? Ana, só um pequeno reparo, eu faço parte dos 2 terços que não concorrem nessa eleição. 2 terços. Na verdade, essa eleição é a da renovação de 1 terço. E, aliás, essa circunstância é o que possibilita que a investigação ocorra no Senado. Porque 2 terços do Senado não concorrerão a essas eleições. Alguns ainda dizem, mas você está na coordenação do Conselho Político da campanha do presidente Lula, do principal candidato oposicionista, aliás, do principal representante das oposições nessas eleições. Eu já declarei mais de uma vez que, se tornar incompatível estar em uma campanha e estar em uma comissão parlamentar de inquérito, eu saberei, em um momento oportuno, com a indicação dos representantes, escolher entre a campanha e a comissão parlamentar de inquérito. Então, terei clareza necessária para tomar essa decisão. E, enfim, 2 terços do Senado não concorrem. É por isso que a investigação pode e deve ocorrer no âmbito do Senado. Uhum.
Prefeito, muito obrigada pela sua participação. Conversamos com Randolfo Rodrigues, que é senador pelo Amapá do Rede Sustentabilidade. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Ana, obrigado. Cosmo, obrigado. Uma satisfação, mais uma vez, estar conversando com vocês e com todos os telespectadores da TV dos Trabalhadores. Abraço. 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 E nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O Estado de São Paulo, pesquisa Genial Quest, divulgada na última quinta-feira, mostra o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, do PT, na liderança para a disputa do governo paulista. Em 2 cenários analisados, sem Márcio França, do PSB, Haddad tem mais intenções de voto que seus adversários somados, configurando vitória também em um possível primeiro turno. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com José de Filipe Júnior, que é prefeito da cidade de Diadema, na região do ABC Paulista. Boa noite, prefeito. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite, gente. Um prazer falar com vocês. Boa noite a todos os telespectadores, quem estão nos ouvindo, acompanhando. Um prazer estar falando com vocês da TVT. Maravilha. Prefeito José de Filipe Júnior, antes de entrar nesse cenário estadual aqui da política, da conjuntura estadual, prevendo aí eleições em outubro, eu gostaria de falar com o senhor aí sobre a gestão em Diadema. O senhor está chegando a 2 anos de mandato, foi eleito prefeito na cidade de Diadema, aliás, já tinha sido prefeito, também foi deputado federal, mas o senhor foi eleito na prefeitura de Diadema, pegou uma cidade que estava desgastada, uma cidade que precisava de muitas melhorias. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente como é que está essa gestão, esses 2 anos à frente da prefeitura, o que foi possível fazer, prefeito? Cosmo, você falou muito bem, né? Lamentavelmente, a cidade, ela sentiu muito a falta do PT nesses 8 anos que o Partido dos Trabalhadores ficou fora da gestão, fora da coordenação política da cidade, e os retrocessos foram muito grandes. Eu não vou falar disso o tempo todo, quer dizer, agora nós estamos superando, virando a página, olhando para frente, mas eu queria até fazer um paralelo com aquilo que, se Deus quiser, o presidente Lula vai encontrar, né? Eu acho que essa questão de retornar, eu fui prefeito até 2008, teve um companheiro nosso, o Mário, que foi até 2012, e a cidade, nós tivemos uma desorganização enorme do ponto de vista financeiro, de gestão, das políticas públicas, retrocesso na educação, na saúde, na habitação. E esses 1 ano e meio, nós estamos trabalhando, quero dar esse crédito, viu, Cosmo, para toda a nossa equipe, e com muito valor, com muita dedicação, muito compromisso e carinho pela cidade. A gente está... Primeira questão foi resolver do ponto de vista financeiro, né? Pra você ter uma ideia, nós pagamos dívidas de 2017, coisa de 5 anos atrás. A prefeitura estava sem crédito, estava sem reputação, ninguém queria vender, prestar serviços, elaborar contratos conosco. E essa situação tão difícil nós superamos praticamente em 8, 10 meses. Né? Hoje é o contrário, hoje fornecedores ligam, oferecendo, querem retomar contatos. Nós tivemos um depoimento essa semana que me deixou feliz com relação a isso, de vários fornecedores da saúde procurar a Secretaria de Saúde e falaram: vocês estão pagando dívida de 17, 18, a gente já fomos para a Justiça, nunca imaginávamos que ia acontecer isso, então estamos dispostos, vamos trabalhar novamente, de fornecer para a cidade de Diadema. Então, tudo isso, Cosmo, agora é planejar e fazer a cidade voltar a responder às demandas que a população, que o nosso programa de governo assumiu, a questão da saúde com prioridade, a segurança, a educação, a ação, o transporte. Em todas as áreas, nós estamos dispostas daquilo que é possível fazer, vamos dizer assim, em curto prazo. E uma das coisas assim que não aconteceu de forma adequada e também uma herança boa que nós recebemos, é uma prefeitura sem planejamento de médio e longo prazo, porque vocês sabem, né, que, vamos dizer, para fazer um novo hospital, para fazer uma nova... Nós estamos lançando agora, né, aqui em Diadema, aquilo que é conhecido na cidade de São Paulo como o CEL, né,
aquele equipamento na área de educação, aqui nós chamamos de quarteirão da educação, né? Nós vamos, dentro de 3, 4 semanas, dar início a um grande projeto na região mais densa de Diadema, na nossa região leste, ali envolvendo Vila Nogueira, Promissão, Casa Grande, né? Na rua Pau do Café, um investimento de mais de 100 milhões de reais para que possa atender de forma adequada. Nós vamos fazer esse investimento e foi um ano para preparar, né? Você fazer um projeto desse demora 6 meses, você 3 meses, né? Então, a prefeitura está voltando a respirar. É isso que eu queria, uma grande conquista, um grande avanço. E em poucas palavras, e não tomando muito nosso tempo aqui, é dizer que nós estamos pegando agora um caminho, né, dando respostas às demandas que nós temos, limpeza da cidade, mesmo voltando à área da cultura, à área do esporte, à área da habitação, fazendo, né, um trabalho de revitalização dos núcleos, fazendo aquilo que nós nos comprometemos na campanha, que é a regularização fundiária de milhares de lotes, onde as pessoas já construíram. Enfim, estamos caminhando por aqui. Prefeito, vamos falar agora do processo eleitoral aqui no estado de São Paulo. A gente tem aqui um histórico de mais de 28 anos do PSDB dominando esse governo do estado de São Paulo. E agora, nas últimas pesquisas para a próxima eleição, o Fernando Haddad, pré-candidato do PT, ele aparece na frente em todas as condições. Inclusive, quando não se considera Márcio França como também pré-candidato, que a gente ainda vai discutir sobre isso, Haddad se coloca ali como possível ganhador no primeiro turno. Como o senhor vê essa situação? Eu vejo com muita expectativa, esperança e otimismo. É muito importante que a gente tenha um governo do Estado, com um governador como o Fernando Haddad, e alinhado com aquilo que nós temos a certeza que vamos construir, que é a vitória do presidente Lula, como presidente da República, e com isso uma sintonia enorme. O Estado de São Paulo tem uma pujança e uma importância para o nosso país, e a gente pode destacar isso se São Paulo saísse. Se a gente pudesse destacar do Brasil, seria o segundo país da América do Sul, pela pujança econômica, pela população, pela capacidade de investimento. Então, eu vejo com muito otimismo. O Haddad, ele, ao longo desses últimos anos, depois de ser prefeito de São Paulo, ele, como um ex-ministro muito exitoso, um dos ministros que mais realizou durante o governo Lula e parte do governo da presidenta Dilma, ele está muito preparado, né, como político, como gestor, como uma liderança, para assumir esse papel, de ser o nosso futuro governador. Eu vejo como prefeito, né, não só do PT, sendo o prefeito do PT, a gente vai ter um alinhamento, se Deus quiser, com os dois, o governador e o presidente da República, de forma muito, muito intensa. Mas prefeitos que, mesmo não sendo do PT, mas que valorizam e priorizam os investimentos sociais, ganharão muito com isso. E ter um governador que acredita nas políticas sociais, como ele praticou, como foi prefeito, como o ex-ministro da Educação, como eu já disse aqui, nós vamos ter, sem dúvida, um Estado alinhado com as necessidades daquilo que a população mais necessita, principalmente depois do desastre do golpe e desse governo genocida, e, infelizmente, a gente precisa virar a página rápido dessa situação que o Brasil vive. Prefeito José de Felipe Júnior, essa questão da conjuntura estadual aqui em São Paulo, com a possibilidade do Márcio França vir ao Senado na chapa do PT, aqui com o Fernando Haddad encabeçando a chapa, o que a chapa de Fernando Haddad ganha com a vinda do França como senador, né, encabeçando essa chapa aí, apoiando o Fernando Haddad ao governo do estado de São Paulo, e mais? Há uma expectativa muito grande de um anúncio ser feito neste final de semana. Eu queria que o senhor falasse para a gente de todo esse jogo político aí envolvendo França vindo apoiar, esse anúncio que deve ser feito. Como que o senhor avalia tudo isso? Então, as coisas estão sendo construídas aqui de forma cautelosa, mas de forma de consolidar as decisões.
o presidente Lula, nós tivemos a prioridade de fazer um campo de unidade em torno do nome dele para presidente da República. Eu acho que para nós, eu acho que é simbólico essa união, essa aliança do presidente Lula e do ex-governador Alckmin. Se você imaginar algum tempo atrás, isso seria talvez impensável, mas dada a situação que o país vive, eu fui uma das pessoas que, quando apareceu a coisa de um ano atrás, essa perspectiva de um diálogo entre o presidente Lula e o governador Alckmin, eu vi com muita simpatia, porque eu estou vendo o que está acontecendo no país. Nós estamos tendo que definir, não é mais uma disputa ideológica, uma disputa partidária. Nós estamos tendo uma disputa entre civilização e barbárie. Nós estamos tendo uma disputa entre democracia e tendências ao fascismo e autoritarismo. Então, essa união do Lula com o Alckmin é muito simbólica do ponto de vista que nós queremos consolidar a democracia no Brasil, e aceitar as diferenças, aceitar, sem que isso paralise os planos de governo. É isso, nós vamos ter certeza que o presidente Lula, assumindo a presidência, o governador Alckmin como vice-presidente, nós vamos ter políticas muito parecidas com aquilo que o presidente Lula praticou. Voltando e chegando no estado de São Paulo, o momento foi esse, Eu quero até dizer a vocês, nós tivemos nesse sábado um encontro fantástico aqui em Diadema. Esse anúncio para mim é uma alegria como prefeito e o senador, o ex-governador Márcio França, que também é meu colega, fomos prefeitos juntos, lá atrás ele era prefeito de São Vicente, eu estou no meu quarto mandato, como vocês sabem, e tive contato pessoal com o Márcio. Foi uma alegria revê-lo nesse fim de semana e sacramentando essa aliança. Ele, como senador da nossa chapa, vai agregar valor, vai agregar força eleitoral e nós vamos para o embate. A eleição não está ganha, não tem eleição ganha nenhuma delas, nem do presidente Lula. Nós temos que estar sempre atentos, fazendo. Agora o que precisa é de fazer essa composição, uma aliança, o momento é para isso. Mas quando começar a campanha, tem muita humildade e firmeza para que a gente saiamos de um patamar muito importante, tanto o presidente Lula, com a possibilidade de ganhar no primeiro turno, e o Haddad com esses grandes apoiadores. O Alckmin vai ser um grande cabo eleitoral, o Lula, o Márcio França, os militantes do PT e dos partidos aliados, e com isso a gente espera ter um êxito muito importante na eleição de 2 de outubro. E quem sabe o Haddad também tendo um desempenho até para faturar logo no primeiro turno. Vamos trabalhar para isso. E, Felipe, você está falando de uma situação que é bem diferente de 2018, né? São Paulo, principalmente o interior de São Paulo, tem uma tradição muito conservadora. Queria que você falasse rapidamente como que a sua expectativa, você que já foi deputado, para o Congresso Nacional, para os deputados federais, para a Câmara dos Deputados e também para a Assembleia Legislativa. A gente já está com o tempo apertado, mas gostaria que você falasse do Legislativo também. Ana, é muito importante essa sua lembrança e essa sua questão, porque o Executivo, nós somos... a luta é para eleger o Lula e o Fernando Haddad, mas precisa ter maioria na Assembleia Legislativa no Estado e na Câmara Federal e no Senado. Então é muito importante, nós vemos aqui em Diadema, vamos contribuir para isso, fortalecer a nossa chapa para estadual e federal. Acho que todos temos que fazer isso. E essa sua pergunta, falando do interior, eu quero dizer aqui para vocês um outro ganho importante que tanto a chapa do Haddad e que vai também influenciar a chapa dos proporcionais no interior de São Paulo, é o fato de ele ter sido um ótimo ministro da educação. Isso está mobilizando a juventude, está mobilizando a comunidade acadêmica, as universidades. Eu acho que a partir daí, a consolidação e o apoio político que o Haddad vai ter no interior de São Paulo vai ser muito forte. Ele, como um ex-ministro muito exitoso, coloca isso como uma realização que ele já fez e uma perspectiva de angariar apoio para essa eleição futura. Tá certo, então, conversamos com José Felipe Júnior, que é prefeito da cidade de Diadema, no Grande ABC. Muito obrigado pela sua participação, prefeito. Obrigado, Ana. Obrigado, Cosmo. Um abraço para todos vocês. Valeu. Abraço. O governo da Argentina anunciou no início desta semana que a economista Silvina Batakis é a nova ministra da Economia. Ela substitui Martín Guzmán, que renunciou no sábado passado. O país vizinho é assolado por uma inflação que atingiu mais de 60% no mês de junho, para os últimos 12 meses.
O governo diz que, apesar da mudança no comando, não estão previstas aí mudanças no rumo da economia da Argentina. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Martim Granovski, jornalista e que foi colunista do periódico Página 12 lá na Argentina. Olá, Martim Granovski, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo, tudo bem? Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado pelo recebimento ao meu portunhol. Maravilha. Ô, gente, eu quero trazer uma novidade em primeira mão para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, que o Martim Granovski, a partir da próxima sexta-feira, vai ser nosso colunista no seu jornal aqui na TVT, sempre às sextas-feiras. Portanto, seja muito bem-vindo, já estou te dando as boas-vindas em nome da TVT, Martim. Obrigado, é um prazer para mim. Eu sou muito contente, muito feliz de trabalhar novamente para o Brasil. Eu escrevi várias vezes para o Brasil, mas estou muito contente de trabalhar para vocês e para a TVT especialmente. Maravilha. Martim, agora quero entrar contigo nessa questão aí da economia argentina, né, que vem passando alguns problemas, troca de ministro aí na economia. Como é que está o clima aí? O que você pode falar para a gente sobre essa questão? É um problema econômico e um problema político também. O problema econômico é uma das partes, é a renúncia, como vocês disseram, do ministro de Economia no último sábado. A ese ministro de Economía, la renuncia fue particular, porque en ese mismo momento estaba falando a vicepresidenta da nação, Cristina Fernández de Kirchner, e ele, o agora ex-ministro de Economia, fez a renúncia pelo Twitter. No mesmo momento que a vicepresidenta falava, ele colocou um Twitter anunciando a dimissão. Foi um desafio político a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mas a vicepresidenta e o presidente Alberto Fernández concordaram e consensuaram a eleição da Silvina Batakis, que é a nova ministra de Economia ou ministra de Fazenda. Há um outro ministro de Economia, que é Daniel Scioli, que foi o embaixador no Brasil. São dois ministros na área, mas em termos brasileiros, o ministro Guzmán era o ministro de Fazenda, Silvina Batakis é uma ministra de Fazenda. Scioli é o ministro de Desenvolvimento Produtivo, né? Então, isto é um thriller político, dia a dia e minuto a minuto. Hoje vai falar às 4 da tarde a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner em Calafate, em Santa Cruz, perto do glaciar Perito Moreno. Todo mundo está esperando essa fala para analisar se as diferenças sobre a forma de combatir o déficit fiscal com o Martín Guzmán são também diferenças com o presidente Alberto Fernández. Houve uma importante reunião onde estiveram Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, o presidente da Câmara dos Diputados, Sérgio Massa. Foi na quarta, muito importante, porque hacía 2 meses, 45 dias ou mais, que Alberto Fernández e sua vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, não se encontravam pessoalmente. Então, agora podemos dizer que há uma remontada na relação política entre os dois, que há uma maior concórdia. A prova da concórdia, a prova da maior concórdia será justamente hoje o discurso da vicepresidenta às 4 da tarde na Patagônia. Se, como se pensa, o discurso é um discurso de concórdia, de acordo, isso será uma señal muito forte para os chamados mercados. Vocês conhecem perfeitamente o que é isso em Brasil. Os grandes sectores de poder que disparam permanentemente. Em um primeiro momento, Martín Guzmán era um heterodoxo perigoso. Depois foi aceitável contra os heterodoxos mais perigosos. Ele sempre tem um inimigo a mano, ou fabrica no inimigo. E fabrica o inimigo com golpes de mercado duros, golpes para desatar uma tormenta e uma devaluação do peso argentino em relação com o dólar
mais dura que a devaluação atual. Certo. Eu queria continuar falando sobre esse campo da economia, sobre o acordo com o FMI, da Argentina com o FMI, do pagamento da dívida. Silvina já falou essa semana que haverão mudanças nesse acordo. Acredito que aí numa expectativa também da população sobre isso. Qual é a sua análise sobre esse tema? Falou Silvina e falou Cristalina também. Cristalina Georgieva, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional. Quando Silvina Batakis, a nova ministra de Fazenda, falou com a Cristalina, Cristalina depois fez uma fala pública e ele dizia: foi uma boa conversa com a nova ministra argentina, uma boa conversa, houve acordo. A discussão com o Fundo Monetário Internacional é uma discussão interna no governo argentino. O governo argentino é aberta. O governo argentino vai tentar modificar o acordo com o fundo ou não? Não sabemos isso. Pelo momento, Silvina Batakis confirmou que o rumo do acordo com o Fundo Monetário Internacional será o mesmo, mas haverá variações na política interna da Argentina. Há que recordar, obrigado por el señalamiento, que o presidente Néstor Kirchner, no ano 2005, fez a desconexão da Argentina do Fundo Monetário Internacional, ao mesmo tempo que o presidente Lula em Brasil. Foi a fins de dezembro de 2005, começos de janeiro de 2006. Eles coordinaram e fizeram a desconexão que foi muito importante para a Argentina. É muito importante para o Brasil, obviamente. E depois, o presidente ultraliberal e ultraconservador Mauricio Macri, o anterior presidente antes de Alberto Fernández, reconectou a Argentina ao Fundo Monetário Internacional, que não é somente um problema financeiro, sino um problema de controle. Como dizia o ex-ministro argentino Roberto Lavagna, é um fator de histeria. Martim, no começo da nossa conversa, você falou que a questão aí era econômico e político. Pois bem, essa troca no comando da economia argentina, agora com a chegada da Silvina Batakis, o que a gente pode entender? Ela chega para apaziguar os ânimos desse possível racha no governo Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, ou não? Ou continua do jeito que está? Não, os responsáveis, os únicos que podem apaziguar os ânimos são Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Os dois, os únicos. E Sérgio Massa também, em terceiro lugar, o presidente da Câmara dos Deputados federais. Mas todos eles han declarado que o futuro do Frente de Todos, que é o Frente Governante, com eixo no peronismo, não está em discussão. E que a única forma de ganhar nas eleições do ano que vem, em 2023, outubro de 2023, é a unidade. Isso é um discurso comum. O problema é a forma de levar à prática esse discurso comum. Mas não há ruptura. Há diferenças públicas. Eu não estou contando secretos de Estado. Há diferenças públicas em discursos. Esse teste, por isso decía, un test importante del nivel de esas diferencias y del nivel de acuerdos será a fala da vicepresidenta hoje às 4 da tarde. Mas os protagonistas quase únicos são o presidente e a vicepresidenta. Uhum. E, Martim, trazendo um outro tema agora, nessa última sexta-feira, a Justiça Argentina condenou ex-militares e militares da época da ditadura militar à prisão perpétua. A gente tem a Argentina, o Chile, como países que tomaram medidas e a Justiça caminhou nesse processo do julgamento dessas ditaduras que aconteceram aqui na América Latina. Então, esse é mais um dos processos que aconteceram ali na Argentina. Queria que você falasse sobre essa condenação, qual o impacto dela ali para a população
e também desse histórico da Argentina sobre essa conduta em relação à ditadura militar que aconteceu lá, que é bem diferente do que a gente passa aqui no Brasil, né? O nível de consenso na Argentina é muito alto. Nas sondagens, quando você pergunta pelos juízos aos militares, a aprovação é 80%, 90%, 95%. É um consenso praticamente absoluto. E a Argentina já condenou mais ou menos 1.000 militares, 1.000 militares, 1.000 repressores da ditadura, incluindo os chefes. Os outros dias murió na cadeia Miguel Echecolatz. Miguel Echecolatz foi o nosso Himmler, o nosso Eichmann na Argentina, em termos nazis. Ele morreu na cadeira aos 93 anos. Eu diria, é normal agora, mas não foi normal, não foi um processo normal, foi um processo com muitas altas e baixas, claroscuros, mas é um consenso absoluto que começou em 1985 com o juízo às juntas militares. Governava o presidente Alfonsín nesse momento, primeiro presidente da democracia recuperada em 83. Depois houve leis de impunidade. Depois o presidente Néstor Kirchner, o Congresso e o Judiciário convalidaram a reapertura dos juízos em 2003 e completaram aquele processo iniciado a começos da democracia. Agora é um consenso absoluto na Argentina, por isso dizia, é mais ou menos 1.000 condenados, há absoluções também, porque isto funciona com as regras do Estado do Direito, não é vingança, não é vendetta, é Estado de Direito, as regras que os militares não aplicaram com as vítimas. As regras suas foram, como vocês perfeitamente sabem, torturas, desaparições, roubo de crianças. Ainda as abuelas de Plaza de Mayo estão procurando encontrar crianças, não são crianças, agora são adultos de 40 anos, 44 anos, mas eles estão procurando encontrar ainda uns 200 mais. É um trabalho que sigue na Argentina e em todo o mundo. O governo argentino fez um plano internacional para procurar colaboração internacional para encontrar esses netos, hijos de desaparecidos. Aliás, né, Martins, esse movimento das Mães da Praça de Maio ficou conhecido mundialmente. Todo mundo sabe que a luta dessas mães em reconhecer os filhos sumidos na ditadura militar argentina e que ganhou destaque no cenário mundial. Agora, meu colega, amigo jornalista, eu já te dei as boas-vindas, que na próxima sexta-feira você começa sua coluna aqui no seu jornal da TVT. Mas eu, como um bom brasileiro, não posso deixar de perguntar como é que foi esse clássico desta semana, Corinthians e Boca aí na Argentina. Aqui repercutiu muito. E aí na Argentina, como que foi? E na Argentina repercutiu muito também, porque Boca é o maior time. Boca e River. Eu sou do Racing. Mas Boca e River são os times com uma maior torcida na Argentina. Então, uma boa parte da população ficou muito triste em Buenos Aires e na Argentina em geral pelos penais de Corinthians e incríveis erros de Benedetto de Boca Juniors. Incrível. Martim, já que eu toquei nesse ponto do futebol, do clássico Boca e Corinthians aí, né? Brasileiros e argentinos sempre disputam a questão quem tem o melhor futebol aqui na América do Sul. Mas eu queria que você repercutisse com a gente aqui também, Martim, essa questão dos atos racistas nos estádios de futebol. A gente tem visto isso com muita frequência. Como é que você avalia? Como é que é a punição aí na Argentina quando tem esses insultos racistas nos estádios de futebol? É muito difícil. A vezes a forma de punição é identificação e depois você, se comete um acto racista e foi identificado,
não pode entrar no outro partido, no outro match. Pero é muito difícil, porque é muito difícil judicialmente, juridicamente, é muito difícil fazer isso. Mas é muito comum também na Argentina o acto racista. É muito comum o acto racista, antissemita, anti-imigração. Eu acho que é muito comum, lamentavelmente. Eu sou torcedor, eu vou a ver os partidos do meu Racing e a vezes certas coisas são absolutamente asquerosas, repudiáveis, disgustam, mas é muito difícil, muito difícil o combate eficaz. Não, declarações são fáceis, combate eficaz é mais difícil. Lamentavelmente é uma expressão do... como é em português? Bode expiatório? Sim, bode expiatório, isso. Sim, é uma expressão de esse mecanismo das sociedades de eleição de bodes expiatórios. Geralmente são os mais pobres, os negros, os não negros, mas não blancos, as mulheres, etc. Vocês conhecem perfeitamente bem, em um país com tradição escravócrata, de que é o que estou falando. Sim, exatamente. Então, falamos com Martim Granovski, que é jornalista e historiador argentino e, a partir de agora, colunista do seu jornal toda sexta-feira aqui na TVT. Muito bem-vindo à TVT mais uma vez e muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Será um prazer. Abraço, Martim. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo e volta já já. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O que está em jogo com a proposta de emenda à Constituição que vem sendo chamada de PEC dos Auxílios? Essa PEC propõe usar cerca de 41 bilhões dos cofres públicos para aumentar benefícios pagos pelo governo federal meses antes aí da eleição, o que é proibido pela legislação. Para repercutir a PEC do Auxílios, ou também a PEC Kamikaze, como muitos já vêm falando, a gente conversa agora com a Eleonora de Lucena, que é jornalista e editora do site Tutameia. Olá, Eleonora, tudo bem? Prazer falar contigo, seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer poder estar falando com vocês da TVT. Maravilha. E essa nossa troca de experiência é muito válida e tentar esclarecer para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, Eleonora, de tudo isso que vem acontecendo em Brasília e agora com essa PEC dos auxílios ou a PEC Kamikaze. Eleonora, 41 bilhões de reais, assim, para fazer o que bem querer em momento eleitoral. Eu queria te ouvir sobre isso. Então, tem gente que chama de PEC kamikaze, bondades, bilhões, eleitoral, desespero. Mas, na verdade, como disse o Jânio de Freitas, é a PEC da ladroagem que está sendo discutida no Congresso Nacional, infelizmente. Quer dizer, foi criada uma emenda constitucional, já aprovada no Senado, agora está em discussão na Câmara, de simplesmente rasgar a Constituição, rasgar as regras eleitorais e fazer um auxílio Bolsonaro na veia, direto. Né? Esse estado de emergência que estabelece a PEC é absolutamente surreal, fictício, quer dizer, o Brasil passou por vários momentos, isso nunca foi levantado, quer dizer, um estado de emergência que vale até dezembro, quer dizer, é escrachado, né, um golpe eleitoral que o Bolsonaro e a sua equipe, os seus adeptos estão fazendo no Congresso Nacional para colocar esses gastos absolutamente inconstitucionais a 90 dias das eleições, quer dizer, não existe. Isso é coisa que cheira, a gente estava brincando aqui nos também, cheira a política da República Velha, né? Se trocava voto e chama para o churrasco, é absolutamente absurda essa PEC da ladroagem que está sendo discutida no Congresso. E um procedimento absolutamente anormal, né? Se fosse seguir todos os trâmites,
na Câmara, a proposta a discussão deveria durar 4 meses. Mas vocês viram o que está acontecendo. E na semana passada teve uma sessão na Câmara que durou 1 minuto para contar como sessão para a validação da votação subsequente. Quer dizer, é absurdo o que está acontecendo no Congresso Nacional e, infelizmente, parcelas da oposição estão sendo levadas de roldão na aprovação dessas medidas que mostram o desespero de Bolsonaro, né, a situação nas pesquisas eleitorais, e que espero que a Câmara possa questionar isso, travar isso. É improvável, né, mas a questão do estado de emergência é absurda, né, e as medidas em que pese a necessidade da população, né, de ajuda, né, não é dessa forma que a solução dos problemas virá. Lembrando, Eleonora, que a gente tem um estado de pobreza muito grande e de desemprego e de precariedade da vida das pessoas há muitos anos. Vamos contar aí 4 anos de governo Bolsonaro, chegando aí a 3 anos e meio agora, na verdade, né? Nós teríamos condições, o Congresso teria condição de implementar tal política há muito tempo atrás, né? Porque, de fato, a situação está grave há muito tempo, né? Então, isso, inclusive, é um elemento que a oposição está colocando por diversas vezes. Você bem disse aí agora que a oposição se coloca a favor de votar essa PEC. E foi essa mesma oposição que, no início da pandemia, tentou emplacar um auxílio de R$600. Não teve êxito, porque os governistas diziam que não tinha dinheiro, mas agora tem dinheiro. Como é que é esse jogo? Agora o dinheiro apareceu? É o jogo da ladroagem eleitoral, do golpe eleitoral, né? Porque, de fato, o Brasil, como saiu há poucos dias, né, voltou de novo ao mapa da fome. A gente tem mais de 61 milhões de pessoas, né, em insegurança alimentar. Esse dado da FAO é de 2019 e 2021. Vamos lembrar que entre 2014 e 2016, esse número estava em 37,5 milhões. Quer dizer, saímos de 37,5 milhões de pessoas em insegurança alimentar para 61,3. A inflação a gente está vendo, está subindo. Esses auxílios todos vão escoar pelo ralo, né? É uma medida totalmente eleitoreira, né, que despreza a Constituição e mostra essa situação do Bolsonaro. Ele está atacando em várias frentes. Ele percebe, né, que dentro do jogo eleitoral ele provavelmente vai perder, pelo menos isso que indicam as pesquisas. Então, ele tem estratégias em várias direções. Primeiro, ele tenta se descolar dessa crise. A inflação é por conta da guerra na Ucrânia, por conta do STF. Ele sempre culpa outros pela responsabilidade dos problemas, né, que assolam o Brasil de uma forma tão dramática. Então, o Bolsonaro tenta se descolar e agora criar esse mundo de auxílios que de nenhuma maneira vai resolver os problemas do Brasil. Ele busca o eleitorado de renda mais baixa, são uns 20 milhões de pessoas que seriam atendidas por essas medidas, onde ele está em desvantagem. Então, ele faz esse discurso, né? Tem a questão do ICMS também, que ele conseguiu induzir os governadores a reduzir o ICMS, o que vai provocar, né, queda no financiamento para saúde e educação nos estados, tecnologia e ciência. Quer dizer, é uma medida que é uma medida danosa para a população, mas a importância que ele dá é para a bomba de gasolina. Então, ele quer a redução dos preços como uma forma para fazer uma vitrine. E veja só, há poucos dias ele lançou um decreto que obriga os postos de gasolina a colocar o preço antes da redução do ICMS e depois. Quer dizer, o que ele está fazendo é querendo transformar os postos de gasolina, né, em propaganda do governo Bolsonaro. Quer dizer, ele age em várias frentes, sempre atacando a democracia, sempre atacando o STF, o TSE,
né, sempre ameaçando a virada da mesa. Então, uma situação dramática, ele está vendo que está perdendo e está jogando dessa forma, né, tão desbragadamente inconstitucional. E, Eleonora, a desfaçatez é tão grande, que as medidas só são válidas até o final do 31 de dezembro deste ano, e depois acabou, né? Acabou do jeito. E aí, vendo todo esse rito do Congresso aí da PEC, do auxílio do kamikaze, enfim, desta PEC agora de 41 bilhões que vai deixar na mão do governo, que antes não tinha dinheiro para pagar um auxílio decente para a população na pandemia, e agora tem 41 bilhões para fazer o que bem quiser, agora faltando a coisa de menos de 100 dias para a eleição, daquela frase lá naquela reunião ministerial, Eleonora, de passar a boiada, né? Porque a boiada continua sendo passada e ninguém faz nada. Assim, na cara dura. Então, dane-se a população. É chocante, né? A gente está vendo em várias frentes. Agora tem a lei dos agrotóxicos também, que eles querem passar a boiada. Eles vão aumentando a violência. Isso é uma coisa preocupante também, né? A gente está vendo, né, esses assassinatos, né? O clima está cada vez mais tenso no país. Eles vão tentando colocar a população, espalhar o medo, que é o grande trunfo dele, e isso também é uma hipocrisia, essa questão dessa PEC, que eu chamo da PEC da ladroagem, pegando aí a expressão do Jânio de Freitas, é uma hipocrisia porque esses neoliberais que estão no governo, né, sempre dizem que não dá, que não pode gastar, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas para ter dinheiro, para comprar votos, para romper com a regulação eleitoral, tem. Quer dizer, é uma hipocrisia, é um escárnio às regras democráticas, é uma situação muito tenebrosa, mas eu acho que a população brasileira é uma população amadurecida, né, já escolada com esses golpes. Imagino que, embora possa ter efeito eleitoral, a população saberá distinguir entre o que é uma política que consolida direitos, que avança, e o que é uma medida totalmente estabanada, né, e que vai, como você disse, acabar em dezembro. Uhum. E, Eleonora, eu queria falar com você, já que a gente está falando da CPI, da PEC e também do processo eleitoral. Falando do processo eleitoral, como você avalia o papel dos militares nesse intermeio aí da campanha que a gente tem início logo mais aqui no Brasil para governo federal, mas também para governos estaduais? Os militares são a grande incógnita desse processo todo, e embora, se a gente estivesse numa democracia plena, a gente nem deveria estar falando de militares em eleição, porque são dois universos que não deveriam se encontrar nunca, né? Os militares brasileiros, ou pelo menos o alto comando, né, e o ministro da Defesa, têm dado declarações muito ruins, né, de intromissão. O militar não tem que dar palpite sobre o processo eleitoral, até porque o ministro da Defesa, ele é ministro do Bolsonaro, por isso ele é um ministro com parte. Ele não pode se arvorar no direito de ter uma sabedoria, de ter um conhecimento, tecnologia, seja lá o que for, para interferir no processo eleitoral. A gente sabe que o Bolsonaro cotidianamente ataca o processo eleitoral no qual ele foi eleito todos esses anos, e agora as urnas não servem mais, precisam ter algum tipo de supervisão, de aprovação dos militares. Isso é um absurdo completo. O militar não tem que dar palpite em eleição. Agora, ele joga com isso para justamente tentar colocar a população e a sociedade, né, amedrontada. Os militares vão intervir, os militares não vão aprovar, o militar não tem que aprovar nada, e eu acho que já muitas parcelas da sociedade civil entenderam que é preciso barrar essa tentativa dos militares de interferir no processo democrático. O processo democrático, quem manda é o voto, são as pessoas, são os brasileiros que vão colocar o seu voto na urna agora em outubro, e ninguém, né, fora os eleitores, tem nada a ver com isso.
Leonora, o que né, chega aos nossos olhos e que parece é que o desespero é tanto que envolve essa criação de narrativa através do medo, né? E aí a sociedade civil, entidades da sociedade civil, OAB, Congresso, até mesmo o Judiciário, forças de fora, por exemplo, agora, recentemente, a gente teve essa notícia essa semana que o Congresso americano já está falando que se em caso de um possível golpe aí, vai reduzir investimentos, enfim. Ou seja, é uma criação de narrativa já parece que prevendo uma possível derrota diante de tudo que vai acontecendo, dessa situação de caos, né? É mais ou menos nesse sentido? Eu acho que ele está de olho nas pesquisas, está vendo que ele perde em todos os cenários, que Lula ganha em todas as pesquisas, em muitas já no primeiro turno. Então ele joga para jogar justamente no caos e na distorção das mentiras, na distorção da realidade, para tentar impor para tentar impor o medo. Mas ele não está conseguindo porque eu acho que a população, né, as lideranças da sociedade civil e mesmo os países, os outros países, têm muito claro, né, o processo de fascistização que o Bolsonaro quer implantar, e isso vai ter reação se ele for à frente nessa sua ideia, que é uma ideia fixa desde o dia número 1 que ele está no governo. Acho que só para reforçar, Eleonora, na verdade, toda essa atuação que ele está fazendo, atuação eu digo mesmo como se fosse um ator, né? De questionar as urnas, de fazer essa questão que você trouxe como campanha, que é o que parece mesmo, de comparar os preços depois da baixa do ICMS, tudo isso ele está fazendo nesse tom de desespero que a gente está analisando e, de fato, não está tendo resultado. Você acredita que esse continuará sendo a tônica até outubro, de não ter resultado dessas ações dele? Eu não sei, porque eu acho que ele ainda tem um núcleo de apoio bastante forte, ele tem um apoio social, ele está fazendo esses movimentos para se descolar como responsável da crise, vai ter essa chuva aí de auxílios, se a Câmara aprovar. Então, eu acho que, embora a possibilidade maior seja, de fato, a eleição do ex-presidente Lula, não dá para achar que Bolsonaro está, digamos, fora do cenário, é carta fora do baralho. Não, ele vai estar demonstrando isso todo dia, ele está na ofensiva e vai para a ofensiva, e pode ser que ele consiga aumentar os seus apoios. Algumas pesquisas já mostram, né, um crescimento de Bolsonaro até na população mais pobre, né, em algumas regiões no Sudeste. Então, eu acho que é cedo para descartar a hipótese Bolsonaro. Por isso é preciso que a sociedade se mobilize, né, para que a gente extirpe esse neofascista do poder e não considere que a eleição está decidida. Ainda não está decidida e ele vai tentar de tudo, a gente está vendo, rasgando a Constituição, fazendo uma série de medidas, né, ilegais, e ele pode também partir para uma aventura que a gente não sabe onde vai parar. Então, acho que o alerta tem que estar constante, né, até a eleição e mesmo depois da eleição, né, e está longe ainda de estar pacificada essa questão eleitoral. Tem muita discussão, muita briga pela frente. Importante alerta aí, Eleonora, muito importante. Conversamos com Eleonora de Lucena, que é jornalista e editora do site Tutameia. Muito obrigada, Eleonora, pela sua participação. Eu é que agradeço o convite, muito obrigada, um abraço a vocês e um bom trabalho. Abraço. No Rio de Janeiro, segundo o Datafolha, a disputa para governador tem empate técnico entre o atual mandatário, o bolsonarista Cláudio Castro, do PL, e o deputado federal Marcelo Freixo, do PSB. Freixo tem apoio do ex-presidente Lula, do PT, que lidera as pesquisas de intenção de voto para a presidência agora em outubro. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Gilberto Carvalho, que foi ministro no governo da presidenta Dilma Rousseff. Boa noite, ministro Gilberto Carvalho. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem, o prazer é todo meu. Estou aqui no Rio de Janeiro, depois de uma noite belíssima que nós tivemos ontem, com um ato maravilhoso lá na Cinelândia. E a gente está muito animado aí com a adesão do povo à nossa campanha. Maravilha. E as imagens que circulam nas redes sociais, na internet, são fantásticas, muito, muito impressionantes. Mas, ministro, eu queria tocar nesse... Já que estamos falando do Rio de Janeiro, o senhor está aí, foi participar do ato na Cinelândia, que teve a presença do ex-presidente Lula, dessa questão eleitoral aí para governador do estado do Rio, empate técnico entre o atual governador Cláudio Castro, do PL, e o deputado federal Marcelo Freixo, né, que está lá no... se caminha para isso mesmo entre esses dois candidatos, ministro? Olha, eu acho ainda cedo para a gente ter uma definição clara. A campanha, nós estamos ainda na pré-campanha. O Rio de Janeiro é um estado muito peculiar. Nós tivemos, por exemplo, numa das eleições passadas, o Witzel, por exemplo, ganhou a eleição numa reta final. É muito difícil a gente ter certezas. De todo modo, nós estamos aqui perfilados, o presidente Lula apoiando o candidato Marcelo Freixo e apoiando também o nosso André Siciliano como candidato a senador. Essa é a nossa definição nesse momento. Há também outros candidatos que de alguma forma apoiam o presidente Lula, como é o Rodrigo Neves, como é o Marcelo Santa Cruz, mas, digamos assim, nesse momento a largada foi dada ontem à noite com o apoio do presidente Lula ao Marcelo Freixo e esperamos que ele possa vencer as eleições. Rio de Janeiro, vocês sabem, talvez é de todo o país, a demonstração mais clara do que significa o desgoverno, tanto do ponto de vista federal como estadual. As consequências da ausência do Estado são clamorosas aqui no Rio. Por isso, a importância que nós estamos dando para a eleição aqui no Estado. Ministro, realmente essa situação que você coloca da segurança pública no Rio de Janeiro é bastante específica. Marcelo Freixo é uma pessoa importante nesse processo também, que foi presidente da CPI das milícias na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Esse local que ele se encontra hoje nas pesquisas, se colocando em empate técnico, isso demonstra um cansaço da população carioca com essa relação às milícias e quiçá, com os governantes e parlamentares que possivelmente também têm relação com essas milícias? Pois é, dentre uma agenda rica que o presidente cumpriu aqui ontem, havia uma particularmente que foi muito forte, que foi um encontro com lideranças das comunidades, das favelas, onde eles vieram contar ao presidente a vida como ela é no Rio. E havia muitas lideranças. Foi uma cena muito emocionante, cerca de 50 pessoas. Os pais da Kathleen estavam aqui, a mãe, ou melhor, o pai da Kathleen, a família, os pais daquele companheiro que foi assassinado na praia, num dos quiosques, e assim por diante. A mãe daquele menino que foi assassinado trouxe aqui a camisa dele, ainda manchada de sangue, um aluno de uma escola. E o que eles acentuaram de maneira até surpreendente para nós é o seguinte, que há duas violências no Rio. Há a violência da bala, que de fato atinge sobretudo a população negra da periferia, pobre e negra da periferia, mas também a violência da fome. Segundo eles, tão clamorosa quanto a outra, embora não dê notícia em jornal. A narrativa deles nos fez chorar. Não houve quem não ficasse emocionado, seja pelo depoimento do sofrimento das famílias e demonstrando o quanto uma morte atinge o conjunto da família, desequilibra completamente as famílias, mas também o quanto a falta da comida está sendo uma tragédia. No Rio e em todo o país nós sabemos. Então, de fato, há uma saturação, há um não suportar mais da situação da vida aqui no Rio, né? E eu insisto, é a violência da bala, é a violência da fome. E o Freixo se coloca, de fato, como uma pessoa muito especial para enfrentar essa questão, pela sua história, pela sua sensibilidade. E nós temos que fazer uma campanha agora que consiga popularizar o nome dele, para que as pessoas acreditem que há uma descrença na política também. O Rio sofreu demais. O que teve de governador preso aqui é brincadeira. Então, descrédito na política
que fez eleger o Bolsonaro e o Itzel da última vez, mostram que é preciso mudar esse caminho. Então nós estamos muito empenhados e há uma grande esperança ao mesmo tempo. É muito comovente. As pessoas se dirigiam ao Lula e ao próprio Freixo, mostrando a sua última esperança. Então é disso que se trata. É uma eleição muito especial para o Rio de Janeiro e à noite ficou evidente, né, na linda, aquela praça é uma praça mágica ali na Candelária, na Cinelândia, né? Teatro Municipal lindo atrás, a Câmara Municipal, a biblioteca do outro lado, enfim, tudo aquilo conformou com uma grande multidão que certamente passava de 20 mil pessoas, um clima extraordinário que deu uma belíssima arrancada na nossa campanha aqui e nós esperamos que nos próximos dias a campanha ganhe um novo fôlego, inclusive indo para a Baixada. Não sei se vocês sabem, mas na Baixada Fluminense e na região de São Gonçalo nós temos uma periferia ainda mais sofrida, então nós precisamos trabalhar nessa Baixada, dialogar com os nossos companheiros e irmãos neopentecostais, mostrar a identidade entre o nosso projeto, ao contrário do que se tenta fazer nas fake news, mostrar que há uma identidade do projeto do presidente Lula e do PT e da Frente pela Justiça, pela Igualdade, com os princípios evangélicos. Enfim, há muito trabalho a ser feito aqui. E, ministro, o senhor tocou num ponto muito importante do estado do Rio de Janeiro, como ele foi maltratado ao longo dos anos por infinitos governadores, aí, como o senhor bem falou, assim, muitos, inclusive, sendo presos, né? É um povo trabalhador, um povo alegre, feliz. O estado do Rio de Janeiro tem cidades maravilhosas. O senhor tocou nessa questão agora da Baixada Fluminense, que tem que dialogar com essa população que é mais sofrida ainda e carente, de extrema importância. Mas eu queria que o senhor trouxesse para a gente como é que foi, o senhor esteve aí, o senhor está no Rio de Janeiro, como é que foi esse ato na Cinelândia? Porque as imagens que a gente tem, que estão na internet, de muita gente alegre, que fez questão de ir até a Cinelândia para mostrar que o Rio de Janeiro é possível, tem jeito. Eu queria que o senhor trouxesse esse relato para a gente. Olha, eu queria ainda acrescentar mais um aspecto do desmonte do Rio de Janeiro, que são as consequências da Lava Jato. O senhor Moro e companhia destruíram o Rio de Janeiro ao destruir toda a cadeia de petróleo e gás, ao fazer aqueles ataques covardes à Petrobras, a maneira como foram feitos, a paralisação do Comperj, enfim, o número de empregos que nós tínhamos criado aqui nos estaleiros e na cadeia de petróleo e gás tinha dado uma nova vida ao Rio de Janeiro. E agora é um desmonte total. Por isso que, de fato, você tem toda a razão. O clima ontem era de redenção, era de esperança na praça. Nós vimos aquela praça enchendo rapidamente, não cabia, era difícil de andar ali por dentro da praça, muita juventude, um entusiasmo enorme, né, uma esperança depositada de maneira impressionante no presidente Lula e no Freixo, o que nos enche de responsabilidade. Eu queria comentar com vocês, aliás, que por onde o presidente Lula tem andado, Nordeste, Sul, por todo lado, a adesão, a crença, quase que o Lula tratado como um mito da esperança, cresce de maneira exponencial. Isso nos enche de responsabilidade e nos vai fazer trabalhar com muito mais entusiasmo. Foi, eu acho que, uma noite histórica, a noite da Cinelândia de ontem. E muito importante, né, ministro? Porque, querendo ou não, a cidade do Rio de Janeiro é a cidade de onde vem a família Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro, nascido no interior de São Paulo, mas fez sua trajetória política no Rio. Então, a cidade do Rio de Janeiro, aí, como um reduto dessa família. Então, assim, é de uma extrema importância, de significância esse ato, como você diz, essa expressão da juventude e da população carioca, que a gente realmente tem que ressaltar, né? Não, sem dúvida nenhuma. Você tem toda a razão. O bolsonarismo é forte no Rio de Janeiro, ele é enraizado aqui, como tem uma raiz em todo o Brasil, infelizmente. Nós sempre temos dito, Bolsonaro vai ser derrotado, mas o bolsonarismo ficará. Há um trabalho cultural, político e social a ser feito em relação a isso. Que o fenômeno do bolsonarismo vai além da questão política, ele se enraiza culturalmente nessa divisão da sociedade, nesse ódio, na questão do armamentismo e assim por diante. Então, vencer as eleições no Rio tem um significado e uma importância fundamental para nós, para a gente poder vencer e vencer bem e termos força política
para devolver o Bolsonaro de onde ele nunca devia ter saído, como diz o povo. O senhor falou desse ato na Cinelândia, muito importante, né? E das reuniões aí do ex-presidente Lula e dos pré-candidatos aí, Marcelo Freixo, deputados, enfim, com outras pautas sociais. Como é que foi essas agendas? Com quem ele se reuniu de fato? E outra pergunta importante, ministro, como é que o senhor viu, analisou aí o papel da juventude no ato na Cinelândia, essa juventude que é tão massacrada por falta de políticas e de oportunidades? Foi uma agenda muito rica, pautada por uma diversidade importante. O presidente Lula se reuniu primeiro com intelectuais e reitores das universidades do Rio, que estão sem recursos. As universidades as federais podem fechar as portas em agosto, porque não tem como pagar sequer a luz e a água. É um desmonte, é um desmando assustador. Depois, ontem tivemos de manhã essa agenda que eu mencionei com as comunidades, que foi, como eu disse, muito forte, muito emocionante e muito motivadora. É por isso que nós temos que vencer as eleições, não é por vaidade não, é para acabar com esse sofrimento, para tirar a morte e a fome do mapa. Depois ele ainda recebeu uma série de pessoas, lideranças políticas aqui do Rio, e à noite houve esse ato. E, de fato, a predominância da juventude nos deixou muito felizes. Havia uma juventude absolutamente entusiasmada, e não é uma juventude partidária, não. É uma juventude muito mais ampla do que essa juventude partidária, que naturalmente estava também presente, evidentemente, mas é um sinal para nós de que é possível, de fato, construir uma nova cultura e um novo padrão de relacionamento dentro da nossa sociedade, de fraternidade, de generosidade, de solidariedade. Tá certo, então falamos com Gilberto Carvalho, ex-ministro do governo de Dilma Rousseff. Gilberto, ministro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Eu estou à disposição de vocês sempre, vocês sabem o carinho que eu tenho pela TVT e o reconhecimento da importância do trabalho de vocês. Contem sempre comigo. Abraço, muito obrigado. Espectadores. O nosso momento cultural de hoje é com a cantora, compositora e atriz pernambucana Isadora Mello. Ela está lançando o EP Todo Ar. São 5 faixas sobre observações do cotidiano da artista e contemplação do tempo, tema recorrente em suas reflexões. Vamos acompanhar. Esse jeito de andar sem pudor, sim, fala muito do que sou e o que sei. Já sangrei, mas já estancou. Tô acendendo a fogueira pra esquentar quem me queimou. Eu sou feita de mudar de humor, sim. Gosto muito do que sou e o que sei. Já chorei, mas hoje passou. Tô recolhendo belezas pra curar quem me curou. Vivendo desta maneira, a vida sai soprando toda a poeira que o tempo atrai. E todo o ar que eu respirar é leve ave que há em mim dor. Às vezes vira flor no meu jardim. Se for pra ser, deixa fluir. Me desprendi do que passou. Não carrego nem sou santo nesse andor. Não carrego nem sou santo nesse jeito de andar sem pudor, sim, fala muito do que sou e o que sei. Já sangrei, mas já estancou. Tô acendendo a fogueira pra esquentar quem me queimou.
pode mudar de humor. Sim, gosto muito do que sou e o que sei. Já chorei, mas hoje passou. Tô recolhendo belezas pra curar quem me curou. Vivendo desta maneira, a vida sai soprando toda a poeira que o tempo atrai. E todo ar que eu respirar é leve ave que há em mim dor. Às vezes vira flor no meu jardim. Se for pra ser, deixa fluir. Me desprendi do que passou, não carrego nem sou santo nesse andor. Não carrego nem sou santo nesse andor. Não carrego nem sou santo nesse andor. Maravilha, com este belo clipe musical a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana. Lembrando a você, muita atenção, a pandemia não acabou, não é isso mesmo, Ana Rosa? Exatamente, Cosmo. Eu te agradeço a parceria de hoje nesse Revista Brasil TVT. Tchau para vocês aí de casa, até a próxima. Gente, como eu falei, a pandemia não acabou. Muitos casos, altas nos casos de mortes e de infecções pelo novo coronavírus. Portanto, muito cuidado. Vai sair de casa? Máscara e álcool gel é sempre importante, tá bom? Boa semana a todos. Lembrando que esta semana tem estreia na TVT com o Martim, que vai fazer a sua estreia aqui como colunista no seu jornal na próxima sexta-feira, tá bom? Fica o convite aí para vocês. Boa semana, viu? Tchau!